Bom, galera, vamos dar início ao curso então de raciocínio lógico, né? Nós temos aí alguns assuntos pela frente para a gente poder trabalhar, mas para dar início ao curso de raciocínio lógico nós temos que começar com o que eu costumo chamar de matéria-prima desta lógica sentencial, que é a gente poder classificar o que são as proposições. A partir das proposições que nós vamos estudar depois conectivos lógicos e suas aplicações. Então é como se a gente estivesse iniciando um estudo de matemática e aí a gente fosse apresentar os números, os conjuntos numéricos. Então, dentro da lógica sentencial, o que nós utilizaremos como matéria-prima? As chamadas proposições. E o que são proposições, então? Proposições são sentenças declarativas, ou a proposição, né, é uma sentença declarativa que pode ser verdadeira ou falsa, jamais ambas. Então, percebam que nós temos uma classificação para a proposição. A proposição é uma sentença. Para nós aqui vai ser uma sentença então da língua portuguesa, claro, mas então nós temos uma sentença que pode ser classificada de duas formas, pode ser julgada de duas formas. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, mas percebam que a gente colocou aqui, mas jamais ambas. Ou seja, você pode ter uma classificação verdadeira falsa e não pode ter verdadeira com falso ao mesmo tempo. Uma sentença ser verdadeira e também ser falsa iria ferir o que nós chamamos na lógica de princípio da não contradição. Você não pode ter uma sentença que entre em contradição, em que uma hora ela é verdadeira, outra hora ela é falsa, ou de repente até que ela nem possa ser classificada como verdadeira e como falsa. A outra situação importante é o princípio importante, é o princípio do terceiro excluído, que é o princípio que vai dizer para nós o seguinte: você pode ter verdadeiro, você pode ter falso, mas você não tem uma terceira opção. Então você tem duas, a terceira classificação está excluída da possibilidade quando você tem uma proposição, por isso chamado e conhecido como princípio do terceiro excluído. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo. Se você diz assim, ontem fui ao shopping. Ontem fui ao shopping é uma sentença declarativa. Você declarou que você foi ao shopping. Alguém que ouve esta declaração pode julgar essa declaração como uma declaração verdadeira, como uma declaração falsa, e jamais pode declarar como verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não tem como ontem você ter ido ao shopping e não ter ido ao shopping. Ou você foi, ou você não foi, não tem uma terceira opção. Então, quando você diz ou você foi ou você não foi, é o princípio da não contradição. Não tem como você ter ido e não ido ao mesmo tempo. E quando você diz você foi ao shopping ou você não foi, não tem uma terceira opção, é o princípio do terceiro excluído. Então, proposição é uma classe de sentenças bem simples de ser analisada, porque se não tiver exatamente essas características, você tem que tirar ela da possibilidade de ser proposição. Aí você vai falar, Suzuki, mas é possível que isso caia no concurso diretamente? Com certeza sim. Em organizadoras como a Fundação Carlos Chagas, a CES Gran Rio, a ESAF, isso não é tão comum que ele cobre diretamente. Você vai precisar saber exatamente isso que eu falei para vocês, mas não vai cair diretamente, não vai perguntar essa sentença é ou não uma proposição. Já nas provas da CESP, são provas que você tem exatamente isso sendo cobrado. Então você tem questões, você tem itens que são único e exclusivamente cobrando isso. Ele te dá uma sequência de sentenças e pede para você classificar daquelas sentenças qual é e qual não é proposição. Então você vai precisar identificar as sentenças declarativas que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, jamais ambas, ok? Para a gente fixar isso, eu vou puxar o quadro branco aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre alguns exemplos. Então dá uma olhadinha aqui, Nós temos alguns exemplos e esses exemplos nós classificaremos como proposição ou não. Então vamos para o primeiro aqui, Ricardo foi ao sítio ontem. Ricardo foi ao sítio ontem é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira, pode ser classificada como falsa, jamais como ambas, não tem terceira opção. Porque, por exemplo, mesmo que você não concorde, ou mesmo que você não conheça, o Ricardo, você não concorde com essa afirmação ser verdadeira ou ser falsa, esta sentença, a partir do momento que você conhece quem é este Ricardo e você consegue saber se ele foi ao shopping, ao sítio ou não, você vai garantir para mim se essa sentença é uma sentença verdadeira ou se é uma sentença falsa. Então, mas eu não sei se é verdadeira ou falsa, então ela é proposição? Continua sendo. Porque não quer dizer que a definição não é assim. Proposição é uma sentença em que você sabe se é falso ou verdadeiro. Não, é uma sentença que pode ser classificada como verdadeira, como falsa, jamais como ambas. Então isso aqui jamais pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, porque ou foi ou não foi ao sítio, e você não tem terceira opção. Então, com certeza absoluta, isso aqui é um exemplo de proposição. Tudo bem?
Olha para o segundo exemplo, ó. Isso aqui gera muita polêmica para quem não está acostumado a estudar raciocínio lógico para concurso. Porque você vai olhar lá, 2 mais 3 igual a 7. A tendência de qualquer pessoa que olhe 2 mais 3 igual a 7 é classificar isso aqui como falso ou dizer que isso é errado ou que é absurdo, ou seja, a tendência é você marcar errado ou falso em qualquer situação. Agora, quando a pergunta é, esta sentença é uma proposição? A resposta é sim, ela é uma proposição. Porque quando eu digo 2 mais 3 é igual a 7, eu estou dando uma declaração, então é uma sentença declarativa. Esta sentença, ela pode ser classificada como verdadeira ou como falsa, jamais como verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e eu não tenho terceira opção. Aí você vai falar, mas eu tenho certeza que isso é falso. Beleza, melhor ainda. É uma sentença declarativa, você tem certeza que é falsa, ela não pode ser verdadeira, então com certeza absoluta, isso aqui é proposição. Tudo bem? Moleza? Vamos para o terceiro exemplo. Choveu no dia 2 de janeiro de 2016. Ah, eu não me lembro, não tem problema. Mesmo que você não lembre se isso aqui aconteceu ou não, mesmo que a gente não deixou claro aqui exatamente qual é o local que isso aconteceu, mas você sabe que independentemente de você saber ou independentemente do local, esta sentença é uma sentença declarativa, você está declarando, choveu no dia 2 de janeiro de 2016. Isso pode ser verdade, isso pode ser falso, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo e não tem a terceira opção. Então esta é uma declaração que com certeza também você pode classificar como sendo uma proposição. Tudo bem, pessoal? Molezinha? Vamos para esse quarto exemplo aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Choveu ontem. Isso não é uma sentença declarativa. Percebam que eu não estou declarando choveu ontem. Eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou fazendo uma interrogação. Choveu ontem. Eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, responde uma coisa para mim. Eu estava fora aqui da cidade. Eu estou fora da cidade ontem. Eu queria fazer uma pergunta para você. Choveu ontem? Você não pode olhar para mim e falar assim, ó, você está mentindo, isso que você falou é falso. Ou você olhar para mim e falar assim, não, com certeza, você é um cara verdadeiro, você está falando verdade para mim. Porque eu não estou declarando nada. Eu estou fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta não pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Ninguém pode chegar e falar assim, você foi ao sítio ontem? Ah, é mentira, ou é falso. Não. Então, toda vez que você tiver uma pergunta, olha que moleza, gente. Tem pergunta, não é proposição. Então, para vocês que fazem o concurso em que o tempo é muito importante, não fica perdendo tempo. Chegou na pergunta, não é proposição. Tudo bem? Quinto exemplo. 7,2 é um número natural. 7,2, para quem lembra um pouquinho da matemática básica, não é um número natural. Ele é um número racional, não entra no conjunto dos números naturais. Mas isso é uma declaração. Estou declarando 7,2 é um número natural. Você pode dizer, ah, mas isso é falso. Portanto, se é uma sentença declarativa que pode ser classificada como falsa, você vai chamar isso aqui de proposição. Beleza? Vamos para esse próximo. Vá já colocar o chinelo. Isso aqui, gente, vai entrar na questão da sentença imperativa, da sentença que dá ordem. Então eu poderia colocar assim, vá fazer o exercício, por favor estude, vá já colocar o chinelo, saia já daqui. Todas essas sentenças que dão a ideia de ordem, em que você vai dar uma ordem para alguém ou que você vai dizer para alguém fazer alguma coisa, não vai poder ser proposição. Por quê? Eu chego para você e digo, por favor, vá já colocar o chinelo. Aí você vai dizer, isso é verdadeiro ou isso é falso. Não pode. Né? Ninguém vai dizer assim, ó, olha, estude para o concurso. Aí você vai falar falso, verdadeiro. Não faz nenhum sentido. Então as sentenças imperativas, sentenças que dão ordem, presta bastante atenção. Está lendo lá o exercício, tem uma sentença que deu uma ordem, com certeza absoluta não é proposição. Tudo bem? Moleza? Vamos para os dois últimos exemplos, que são aqueles que a gente vai parar um pouquinho mais para pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, este aqui, ó. X é maior do que 5. Suzuki, isso é uma sentença declarativa? Com certeza, eu estou declarando, x é maior do que 5. Agora, o que acontece aqui, gente, é que nós temos uma sentença que na lógica nós chamamos de sentença aberta. Por que sentença aberta? O sujeito, ele é um sujeito variável. Eu posso colocar valores diferentes no lugar do x. Então, apesar disso ser uma sentença declarativa, que vai poder ser classificada como verdadeira e que vai poder ser classificada como falsa, onde é que está o problema disso? Como a sentença é aberta, dependendo de quem eu colocar no lugar do x, ela vai ficar verdadeira, dependendo de quem eu colocar no lugar do x, ela vai ficar falsa. Então, por exemplo, para x igual a 7, esta declaração é verdadeira. Para x igual a 2, essa declaração é falsa. E lembra que para ser proposição, eu preciso de uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou como falsa, mas não ambas.
Então, toda vez que você tiver uma sentença aberta, em que a sentença aberta fizer com que você possa ter classificação ora verdadeira, ora falsa, com certeza absoluta não é proposição. Vocês vão perceber depois na resolução de alguns exercícios que você tem exatamente essas situações acontecendo em algumas provas. Tudo bem? E este último exemplo, é um exemplo para a gente parar um pouquinho mais para pensar, a gente tem que raciocinar um pouquinho mais, mas também nada de muito difícil. Aqui você tem uma declaração, ó, esta frase é falsa. Onde é que está o problema desta sentença para você não errar, para você não ter problema em prova? O problema dessa sentença está quando ela declara alguma coisa sobre ela mesma. Então perceba que a sentença está dizendo assim, ó, esta frase é falsa. Onde é que está o problema? Isso aqui vai ferir o princípio da não contradição. Por quê, Suzuki? É uma sentença declarativa? Sim. Pode ser classificada como verdadeira ou como falsa e a gente vai perceber que não. Então vê se você concorda com o que nós vamos fazer aqui, ó. Se eu classificar esta sentença como verdadeira, o que acontece? Vamos, por exemplo, pegar aqui, ó. Ricardo foi ao sítio ontem. Se eu classificar isso como verdadeiro, é porque o que está escrito aqui tem que acontecer, ou seja, o Ricardo tem que ter ido ao sítio ontem. Quando a gente volta para cá, esta frase é falsa. Se eu classifico como verdadeira, é porque exatamente o que está escrito aqui tem que acontecer. Problema, o que está escrito aqui? Esta frase é falsa. Ou seja, quando você considera a sentença como verdadeira, ela mesma diz que ela é falsa. Entra no princípio da não contradição. Entra numa contradição, num paradoxo. Você não sai daqui. Se eu falo que ela é verdadeira, ela mesma diz que é falsa. Aí você pode falar assim, mas então é só chamar falsa. Se eu não posso classificar como verdadeira, Suzuki, é só classificar como falso. Olha o problema, então verdadeira não pode. E se eu classificar como falso? Vamos lá. Se Ricardo foi ao sítio ontem é falso, tem que acontecer o quê? O contrário do que está sendo declarado. Então declarou Ricardo foi ao sítio ontem, se é falso é porque o Ricardo não foi ao sítio. Então vamos lá. Se esta frase é falsa, é uma sentença que eu classificar como falsa, o que está escrito aqui não pode... O que está escrito, exatamente o que está escrito não pode acontecer, tem que acontecer o contrário. Qual que é a negação ou qual que é o contrário de esta frase é falsa? Seria esta frase é verdadeira. Então percebam que quando eu classifico a sentença como verdadeira, ela mesma diz que é falsa. E quando eu classifico a sentença como falsa, ela mesma vai dizer que é verdadeira. Então, mas se ele está dizendo que a frase é falsa, não é só classificar como falsa? Não. Porque toda sentença, choveu no dia 2 de janeiro de 2016, se for falsa, o contrário acontece. 2 mais 3 igual a 7. Se é falsa, é porque 2 mais 3 é diferente de 7. Então, esta frase é falsa, o que significa que ela deveria ser verdadeira, mas ela mesma está dizendo que é falsa. Ou seja, quando eu chamo de verdadeira, ela fala que é falsa, quando eu chamo de falsa, ela fala que é verdadeira. O princípio da não contradição está ferido, portanto, isto não é proposição. Este último exemplo é um que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, mas justamente por isso que você assiste a aula, porque você pensa um pouco antes para você não precisar pensar na hora da prova. Tem uma sentença que está falando sobre ela mesma, já desconfie que se você chamar de verdadeira vai dar problema, se você chamar de falsa também vai dar problema, porque a sentença está declarando que ela é falsa. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo, que moleza, ó, sentenças declarativas, que podem ser classificadas como verdadeiras ou como falsas, jamais com verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, e não tem terceira opção, são sentenças que podem ser chamadas de proposição. Tudo bem? Olhou, viu a declaração, o sujeito é fixo, classifica como verdadeiro ou como falso, não tem erro. Agora, pergunta. Tudo bem? O que mais? Sentenças abertas. O que mais? Declarações ou sentenças que falam sobre elas mesmas. Esses 4 grupos são os 4 grupos que vão aparecer tentando te confundir. Então apareceu pergunta, apareceu ordem, sentença aberta ou sentença falando sobre ela mesma, não é proposição. Vocês vão ver agora na aplicação dos exercícios, que é bem simplesinho. É um exercício bom de você ganhar ponto e ganhar bem rapidinho para você poder ter tempo para pensar nas coisas mais complexas. Beleza? Então vamos para fazer alguns exercícios para a gente fixar um pouquinho mais esse conceito inicial. Então dá uma olhadinha nesse exercício, ó. Há 2 proposições no seguinte conjunto de sentenças. 1. O Banco do Brasil foi criado em 1980. 2. Faça seu trabalho corretamente. 3. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. Ó. Perceba que ele afirma o seguinte, exercício da CESP. Há 2 proposições
neste conjunto de sentenças. Nós temos 3 sentenças e ele afirma que há 2 proposições. Então vamos lá. Vamos para a primeira. E aí a gente vai colocar aqui sendo proposição ou não para a gente ver se realmente tem 2. Olha que moleza. 1. O Banco do Brasil foi criado em 1980. Suzuki, eu não sei se isso é verdadeiro ou falso. Agora pensa comigo. Sentença declarativa, ou é verdade ou é falso, não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, não tem terceira opção. Então perceba que entra bem na classificação de proposição. Então, com certeza absoluta, isso aqui é uma proposição. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. 2. Faça seu trabalho corretamente. Onde é que entra isso aqui, ó? Isso aqui entra naquele exemplo de sentença de ordem, né? Você sentença imperativa, você está dando uma ordem. Faça seu trabalho corretamente. Isso não pode ser classificado nem como verdadeiro, nem como falso. Portanto, isso não é proposição. Vou colocar aqui um falso, não é proposição. Ok? E depois, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Você está declarando que Manuela tem mais de 40 anos de idade, mesmo que você não saiba quem é a Manuela, ou ela tem mais de 40 anos, ou ela não tem mais de 40 anos, verdadeiro ou falso, sentença declarativa. Isso aqui também é uma proposição. Como ele afirma que há 2 sentenças que são proposições, é um exercício da CESP, você marcaria o quê? Você marcaria correto, lembrando lá do certo ou errado. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Então dá uma olhadinha nesse exercício aqui, pessoal. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Letra A, 12 é menor que 6. B, para qual time você torce? Para qual time você torce? C, x mais 3 é maior do que 10. E D, existe vida após a morte. Percebam que ele afirmou o quê? Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Vê se você concorda aqui, ó. Letra A, 12 é menor que 6. Isto é uma afirmação, isto é uma declaração. Suzuki, mas é óbvio que 12 é menor que 6 é falso. Lembra que isso é melhor ainda. Como você tem certeza que isso é falso, é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Então A é uma proposição. Ele afirma que apenas A e D são proposições, por enquanto a questão está correta, o item está correto. B, para qual time você torce? Isso é uma pergunta moleza, né? Não tem erro. Tem pergunta, não é proposição, não posso classificar como verdadeiro ou como falso, então não é proposição. C, x mais 3 é maior do que 10. Aí não tem erro, né, gente? X mais 3 é maior do que 10, é uma sentença declarativa, mas você tem o quê? Uma sentença aberta. Dependendo de quem eu colocar no lugar do x é verdadeiro, dependendo de quem eu colocar no lugar do x é falso, com certeza isso não será proposição. E na D, existe vida após a morte. Então eles às vezes usam sentenças mais polêmicas justamente para tentar gerar confusão. Aí você vai falar assim, ah, mas isso é verdade, isso é falso? A gente não pode entrar... Lógica de argumentação, lógica sentencial, jamais entra no mérito da questão. Vocês sabem, vocês que fazem bastante exercício de concurso, sabem que tem várias frases que são bem polêmicas, ou às vezes frases que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando, não tem um contexto. Agora, isso aqui ó, é uma sentença declarativa, ele está declarando, existe vida após a morte. Isso pode ser classificado como verdadeiro, isso pode ser classificado como falso, jamais verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então você pode ter certeza absoluta, gente, que isso aqui é uma proposição. Tá? Então não precisa entrar no mérito da questão, ah, mas é verdade ou é falso? Nós não estamos aqui para resolver esse tipo de situação. Isso é uma sentença declarativa, pode ser classificada como verdadeira ou como falsa, jamais ambas, então com certeza absoluta também é proposição. Como ele afirma que apenas A e D são proposições, você também vai marcar como correto e aí você já vai lá para o seu próximo item, certo? Então essa aula de proposições, gente, é bem simplesinha, mas é muito importante que vocês conheçam para não ter perigo de perder questão tão simples como essa aqui, como essas duas que nós fizemos da organizadora CESP. Beleza? Até a próxima aula.